Eu me chamo Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica com mestrado em psicologia pela UFJF. Já tenho pelo menos aí 15 anos de experiência, tanto na área de clínica quanto na área de supervisão. Sou professora e coordenadora do Semente Cursos em Psicologia. E hoje a gente vai falar sobre um tema mega importante, que eu já vi em várias supervisões darem uma agarrada nisso, que é falar um pouquinho sobre assertividade. Se você que está aqui assistindo, está me acompanhando, tiver alguma perguntinha, pode fazer essa perguntinha no ar agora, que eu posso aproveitar em alguns intervalos e responder para vocês, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é assertividade? Deixa eu acompanhar aqui meu roteiro. Quando a gente fala de assertividade e traz esse palavreado para o paciente, né? É muito comum o paciente falar assim, não, eu sei o que é, já ouvi falar. Ou tem alguns que até assumem, né? Não sabe se é para passar no cabelo, não sabe se é para comer com pão, porque nunca ouviu falar em assertividade. E é uma coisa muito simples de explicar para o paciente. Assertividade é uma habilidade de se comunicar. É uma habilidade até bem refinada, né? De se comunicar, que nós deveríamos ter esta habilidade para que a gente conseguisse dizer para o outro quais são as nossas necessidades, quais são os nossos direitos, sem causar prejuízo para o outro. Então, quando eu consigo me comunicar assertivamente, eu estou conseguindo dizer para o outro o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso, quais são os meus direitos diante daquela situação, entendendo que a forma como eu me expresso, eu posso machucar, eu posso magoar o outro, e, portanto, eu tento fazer isso sem ferir o outro. Assertividade é exatamente entender que a gente pode usar a comunicação para resolver problemas, e não para criar um novo problema. Então, de resumo, quando a gente fala de habilidades sociais, uma das habilidades sociais mais importantes que a gente deve trabalhar no processo terapêutico é a assertividade. Bem, a gente tem que lembrar que quando eu falo de comunicação, muitas vezes o paciente ele entende que eu estou me referindo às palavras, a exatamente isso aqui que eu estou falando com vocês, cada palavrinha, cada vogal e consoante, cada significado dessas palavras. Mas a gente tem que entender que quando eu falo de comunicação, eu tenho que falar de uma comunicação verbal, de uma comunicação não verbal e de uma comunicação paraverbal. Bem, o que significaria isso? Significa que, como diz aquele livro, o corpo inteiro ele fala. Então, não apenas as palavras, mas a minha entonação, que é uma comunicação paraverbal, e inclusive o meu rosto é uma comunicação não verbal. Quando eu me comunico com outro, todos esses elementos da comunicação verbal, das palavras, da minha entonação, dos meus gestos, do meu corpo, né, refletem exatamente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou dizendo, aquilo, assim, qual era a minha intenção. Todo mundo aqui, sendo psicólogo ou não, já teve uma situação que disse assim, mas não era a minha intenção, não foi isso que eu quis dizer. Porque provavelmente a pessoa prestou atenção ou em parte da sua comunicação verbal, ou em parte da sua comunicação não verbal e paraverbal, e teve um entendimento. É muito assim, você tá chateado comigo? E aí a pessoa diz assim, não, tô chateada não. Mas você não tá chateado? Não, tudo bem. Sabe aquela coisa? Tá tudo certo. Tem certeza? Uhum. Bem, eu posso até dizer que eu falei que eu não disse que estava chateada, mas todo o meu comportamento, toda a minha fala, toda a minha entonação mostra o contrário, mostra que eu tô pé da vida. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente não está dizendo só daquilo que eu falo, das palavras, do uso das palavras, mas da minha entonação. Tá tudo bem? Tá sim, tá tudo ótimo. Se a gente escreve, tá tudo ótimo, a gente poderia dizer que tá tudo ótimo, mas esse tá tudo ótimo não tá não. Pô, tá sim, uhum. Tá lindo, tá maravilhoso. Tudo isso diz de uma comunicação e que a gente tem que prestar atenção. Bem, quando o paciente chega na terapia,
Ele pode estar apresentando 3 tipos de comunicação. A comunicação assertiva, que não é muito comum o paciente estar muito treinadinho na comunicação assertiva, mas tem muito paciente que tem essa comunicação assertiva e isso não vai precisar ser trabalhado no processo terapêutico. O que a maioria das vezes acontece é a gente ter os outros extremos da comunicação, que seria a comunicação agressiva e a comunicação passiva. Para explicar o que é o treino de assertividade, a gente vai precisar falar um pouquinho desses tipos de comunicação. A comunicação passiva é uma comunicação muito usada por pessoas que apresentam esquemas de subjugação. Ou seja, normalmente, quando você tem uma atitude passiva, eu vou fazer só um parênteses, tá? Passividade não é a mesma coisa que pessoas pacíficas. É muito comum a pessoa falar assim, eu sou muito pacífica, eu sou da paz. Essa pacificidade não é a mesma coisa de ser passivo. O sujeito que é passivo, ele é negligente com as suas próprias necessidades, com os seus direitos. Ele deixa as pessoas passarem por cima dele. Ele não quer brigar, mas ele não quer brigar não é porque ele acredita numa paz superior, né, numa paz mundial. Não, ele não quer brigar porque na maioria das vezes ele não se sente capaz ou competente para brigar pelos seus direitos. E nesse caso eu estou usando a palavra brigar, não necessariamente o brigar agressivo, mas é lutar pelos seus direitos, exigir os seus direitos. O direito de dizer, o direito de pensar, o direito de se colocar, o direito de ter uma opinião, o direito de ter uma necessidade. Então, as pessoas passivas, elas normalmente, elas cedem às suas vontades diante da vontade de outras pessoas. Então, elas têm dificuldade de emitir opinião, para elas tanto faz como tanto fez. Elas, na maioria das vezes, né, são pessoas que, se inclusive tiverem mais presente um comportamento passivo, podem inclusive ser passivos no processo terapêutico, o que não é muito legal, porque embora eles façam o que o terapeuta está pedindo, eles podem não ter ativação cognitiva para entender por que eles estão fazendo aquilo. Aquilo de fato não é transformador. Eles não estão fazendo por iniciativa própria. E aí, a partir do momento que o terapeuta começa a deixar o paciente fazer sozinhos, vamos dizer assim, ele não consegue desenvolver a autonomia. Então, a passividade é uma característica muito presente em pacientes com esquemas de subjugação. E, na maioria das vezes, esses pacientes passivos são reforçados porque as relações sociais que eles acabam vivendo, coincidentemente, apresentam pessoas mais dominadoras, mais agressivas, mais mandonas. Ele vai ter um ou outro encontro com pessoas que vão até contribuir, ou vão pedir para que ele se liberte desse tipo de comunicação passiva, né? Por um outro lado, a gente tem as pessoas que têm uma comunicação agressiva. E aí eu preciso fazer um parênteses. Sentir raiva não necessariamente é a mesma coisa de ser agressivo. E aí a gente fica para o próximo live, para uma próxima temática. Não tem problema nenhum, porque senão a gente fica aqui até amanhã de manhã falando. Vocês sabem que eu consigo fazer isso. Vocês não me testem. Tem um pernilongo passando por aqui. Se tá passando por aqui, tá passando pela casa de vocês também, né, gente? Que aqui tem tido um ataque de pernilongada danada. As pessoas confundem e confundiram por muito tempo a ideia de que uma pessoa que é raivosa ou que a raiva é sinônimo de agressividade. Quando a gente vai pensar em regulação emocional, na verdade é mostrar para a pessoa que ela pode sentir raiva, que raiva é uma emoção importante que ela sinta, inclusive de maneira evolutiva. A raiva fez com que os seres humanos também ajudassem a se manter, né, no mundo, porque é uma forma do nosso corpo dizer que a gente está sendo atacado, que a gente está tendo prejuízo, de lutar pela nossa sobrevivência, né? Então a raiva é importante. O problema é que a agressividade, ela é quando você deixa os seus direitos, as suas necessidades sobressaírem diante do outro. Então, o que é importante é o que você pensa, é o que você acredita, e aí você extrapola,
o seu limite social, o seu limite interpessoal e acaba ofendendo, prejudicando, magoando o outro que está na frente. E existem várias formas da gente ser agressivo. A gente pode ser agressivo xingando, a gente pode ser agressivo fisicamente, a gente pode ser agressivo verbalmente, com um monte de palavrão, com um monte de ofensas. E eu falo que tem um outro tipo de agressividade que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que é a prima rica da raiva, que é a ironia. É aquela coisa fina, simpática, sabe? Que ela não me toca. A ironia, gente, ela tem uma pegada agressiva. Quando você faz uma ironia, quando você faz uma piada irônica, no fundo, você está fazendo o quê? Uma agressividade disfarçada. Na verdade, é um recurso linguístico que a gente tem para poder ofender a pessoa. Por isso que eu falo que é a prima rica da raiva. Que de repente sai a francesa e ninguém percebe. Mas quem está ali sendo o alvo dessa ironia, percebe sim. Então, a gente tem esses dois polos, essa agressividade, que é quando eu subjugo o outro e as necessidades do outro, e a passividade, quando eu deixo que os outros me subjuguem. E aí a gente tem a assertividade, como eu comentei com vocês, né, que é a forma mais equilibrada dessas duas comunicações. Em nenhum momento eu estou dizendo que a gente não possa ser agressivo em momentos nenhum da vida. Até porque hoje, muitas vezes, a gente pode, quando eu falo agressividade, entendam que eu não estou usando a agressividade física, nem a agressividade verbal, com ofensas, mas a agressividade daquela coisa ativa, né? Aquela coisa do leão. Isso a gente pode fazer sim, mas também vou deixar para falar um pouquinho sobre isso numa outra oportunidade. Por que é importante desenvolver a habilidade assertiva do paciente? Porque a forma como as pessoas se comunicam está diretamente relacionada na criação de problemas ou soluções interpessoais. Então, quando eu me comunico, quando eu me expresso, quando eu expresso as minhas necessidades, tudo isso está relacionado com como eu me vejo no mundo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas no mundo, né? Então, a forma como eu me comunico está diretamente aí. Ela pode ser uma parte da solução, ou ela pode ser uma parte do problema. E aí o terapeuta ele tem que ter uma sensibilidade, né, uma experiência para entender que muitas vezes, o paciente ele não vai chegar na terapia dizendo assim, olha, eu tenho um problema de comunicação, eu tenho uma dificuldade para me expressar. Quem tem mais ou menos uma queixa assim é o paciente com ansiedade social. Mas a maioria de nós pacientes que chegamos com sofrimento para a terapia, de alguma forma temos prejuízos na nossa comunicação. O problema é que a maioria das vezes o paciente acredita que tá tudo certo, eu estou fazendo tudo certo. São as pessoas que não me entendem, são as pessoas que não sabem falar direito comigo, são as pessoas que fazem combinados comigo e que não tratam, são as pessoas que me ofendem, ou são as pessoas que não falam nada. Então, o paciente, ele meio que vem, quando ele vem para a terapia, ele vem como vítima. E a gente sabe que muitas vezes ele é vilão da própria história, né, meu povo? Comportamentos procrastinadores, padrões autoderrotistas, crenças disfuncionais em que o sujeito quer manter, gente, ele quer manter, sabe assim, você fica cultuando aquela crença de desvalor, desamparo, ou fica cultuando aquele esquema de privação emocional, de defectividade. Aqui não, fica ali, ó, alimentando. Diz a lenda, né? Não é aquela história que um índio um dia virou para um outro índio e falou assim, né? Um índio criança virou para o índio avô e falou assim, vovô, dizem que temos 2 lobos dentro da gente, né? E falou, isso mesmo, meu filho, temos 2 lobos dentro da gente. Os 2 estão guerreando o tempo todo, mas quem vence? Vence aquele que você alimenta. E a gente está o tempo todo perpetuando essas crenças e esquemas dentro da gente. Então, fazer isso, né, esse movimento para o paciente entender que ele também tem dificuldade na comunicação é muito importante. E aí, não necessariamente você vai trabalhar isso porque o paciente está trazendo. É muito importante que você reconheça já na fase de avaliação que sim,
parte de alguns problemas que ele tem com as pessoas, né? Pode ser pela comunicação. E aí você vai sugerir a ele a fazer um trabalho, né, de treino de assertividade. Deixa eu voltar aqui pro meu. Aqui. A galerinha tá dando boa noite, Érica, Laís. Uma galerinha boa aqui. Quem já chegou, tá gostando do nosso live, não esquece de compartilhar, viu? Não esquece de compartilhar lá no feed de vocês. Compartilha, manda mensagem no WhatsApp. Olha, tô assistindo aqui agora, junto com a Melissa do Semente Psicologia, e traz a galerinha para cá, tá bom? Bem, uma outra coisa importante que vai acontecer muito no consultório, e meus amores, não é só no consultório, não, é na vida. Aqui, vocês não precisam dizer quem colocou a coleguinha, não, tá? Vocês não precisam fazer isso. Mas fala para mim aqui, quem é que já conheceu um parente, um primo, um vizinho, um namorado, um chefe, que já disse para vocês assim: olha, eu sou super sincero. Eu sou franco mesmo. Eu digo o que eu tenho que dizer. Não gosto de mentira? Não gosto de mentira. Eu falo mesmo, eu sou sincero. Doa quem doer. Quem é que já falou isso? Pode levantar a mãozinha, quem é que está aqui me assistindo, e que já disse assim, não precisa falar quem que foi a pessoa, não, tá? Todo mundo tem alguém que já disse isso. E o pior, a pessoa se gaba achando que está fazendo o maior sucesso, que é o último quindim da mesa. E, na verdade, o que a pessoa não entende é que o que ela está chamando de franqueza e sinceridade, na verdade, é uma grosseria, uma falta de educação, um comportamento agressivo sem fim. Na verdade, as pessoas estão confundindo, né? Sinceridade com aquela famosa frase que a gente já ouviu lá há muito tempo lá no futebol, vocês vão ter que me engolir. Porque quando a gente para pensar, né, na assertividade, no conceito de assertividade que eu passei para vocês lá no início, o que era assertividade? Que é expor a minha opinião, expor as minhas necessidades, expor o meu direito, tomando cuidado de não ferir, nem machucar, nem prejudicar o outro, significa que a assertividade, gente, ela está caminhando de mão dada ali, muito juntinho, uma outra habilidade social importante, que é a empatia, que é a capacidade de eu reconhecer também a necessidade do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado se, de fato, esse sincericídio que as pessoas estão dizendo é uma sinceridade ou é uma agressividade disfarçada. Lembra que eu falei com vocês que a comunicação ela é verbal, paraverbal e não verbal? Eu posso estar falando sem aparecer a tal raiva, que é tão comum as pessoas associarem, como eu acabei de falar, a raiva com agressividade, né? Então, para eu estar agressiva, eu tenho que estar com raiva. Se não tem raiva, não tem um estado emocional de raiva junto com o que eu estou falando, significa que eu não estou sendo agressivo. Sim, você pode estar sendo agressivo exatamente no uso de palavras, sem reconhecer que, de repente, naquele momento, o que a pessoa está precisando é de um aconchego, é de ser ouvida, às vezes até mesmo o direito que o outro tem de fazer uma reclamação. Tem gente que não está afim de fazer uma reclamação? Ah, hoje eu estou afim de reclamar. Estou afim de reclamar. Dá aqueles 5 minutos, estou afim de reclamar, estou afim de gritar. Também entendendo que essa pessoa que está fazendo isso, também está entendendo que não está fazendo aquilo para ferir o outro. As relações interpessoais, elas não são fáceis, né? Você está vendo que é um jogo, é um escravo de Jó, jogava o caxangá. Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar, né? É o tempo todo a gente fazendo esse jogo. Por isso que não é tão fácil a gente imaginar que treino de assertividade é simplesmente colocar a pessoa para dizer o que ela quer. Então, esses pacientes que chegam para você dizendo, olha, eu tenho um sincericídio, eu sou franco, na verdade não é, são pessoas que são agressivas. Porque a gente não pode achar que a gente tem o direito de falar o que a gente quer a hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. A gente tem o direito de falar e a gente tem o direito de opinar. Mas principalmente quando diz da nossa vida, não quando diz da vida do outro. Ou não quando diz do que o outro está fazendo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, ok?
Estou aqui acompanhando meu roteirinho. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Muitas pessoas e muitos pacientes, não são? Mas tem uma galera fazendo isso, né? Só acompanhando meu roteirinho aqui, tá, galera? Vamos lá. Melissa, é difícil ser assertivo? Meu povo é difícil pra caramba. Não vou dizer ser sincero pra vocês. Aqui, você nasceu brasileiro? Então, você nasceu abençoado por Deus, como diz, né, a música, mas com maior dificuldade de ser assertivo. A gente sabe que comunicação, gente, ela tem uma interferência direta da cultura que você vive, né? A linguagem, a comunicação, ela se relaciona, ela tem um quê cultural, social muito grande. E nós, brasileiros, latinos, americanos, né, somos muito passionais. A gente, vocês já perceberam, né? Eu falo com a mão, a gente gesticula, tá o tempo todo fazendo entonação de voz, né? Alguns mais, outros menos, né? Eu sou daquela tipo de pessoa, gente, que ando no museu com a mãozinha para trás. Por que que eu ando com a mãozinha para trás? Porque eu vejo com os dedinhos, entendeu? Então eu tenho que segurar mesmo, sou que nem criança. Aí eu já treinei que eu ando com a mãozinha para trás, agarradinha, mãozinha na outra, para não ficar pegando quadro, pegando escultura com as mãozinhas, porque eu acho que a gente tem que pegar, né? Então, nesse sentido, nós brasileiros, nós somos muito passionais. Temos um diálogo bastante emocionalizado. E aí, o que que acontece? Né? A gente oscila muito mais entre os extremos. Eu já tive alguns colegas, né, alguns amigos e até mesmo alguns pacientes que já tiveram a oportunidade de morar na Alemanha, fazer curso na Alemanha, fazer intercâmbio na Alemanha, né? É, e esses mimimi que nós temos na nossa cultura, lá não fazem muito parte, não. E tá tudo ok. Então, por exemplo, se eu chamo você para o meu aniversário, né? O que que você diz para mim? Ô, Melissa, obrigada, não vai dar, eu tenho um compromisso, eu vou fazer uma viagem, ou eu vou ver se vou, né? Ou eu não tenho como, porque meu chefe pediu para que eu fizesse um trabalho até tarde, você me desculpa, né? Então a pessoa diz, eu não posso ir, você me desculpa. Um alemão, ele faria o seguinte, não, muito obrigado pelo convite, mas não poderei ir. Aqui no Brasil, sabe aquele negócio de Instagram, OMG, oh my God? Então, ia fazer aquela cara de chocada. Qual que é o nome daquela, a Chloe Inquieta que tem no Facebook? Aquela cara? Seria exatamente a cara que eu estaria fazendo para uma pessoa que eu faço um convite para ir para o meu aniversário e a pessoa só diz assim, não posso, obrigado pelo convite. O que que eu ia falar? Que grosseira, que falta de educação. Ela poderia ter dito, não, Melissa, muito obrigado, fica para uma próxima oportunidade. Mas é a mesma coisa. Ela está dizendo a mesma coisa. Só que não estaria com todo esse discurso emocional. Esse discurso de que me perdoa por não estar na sua festa, me perdoa por não poder fazer parte. Então, para nós brasileiros, esse treino de assertividade, isso é muito mais difícil e, portanto, muito mais importante. E aí, eu já vou dar um spoiler de uma coisa que eu acho muito importante a gente entender, que eu vou falar um pouquinho lá embaixo, né? Que trabalhar, fazer um treino de assertividade com os pacientes pode gerar algumas novas metas, ou algumas novas queixas no processo terapêutico. Porque, da mesma forma que o paciente, né, não sabe ser assertivo, as pessoas com quem ele se relaciona também não sabem ser assertivas. Então, assim, se ele é uma pessoa passiva que começa a ser assertivo, as pessoas vão entender que ele está virando uma pessoa absolutamente mal educada, agressiva e egoísta. É assim mesmo. Você está fazendo terapia para ficar egoísta? Pelo amor de Deus, em vez de melhorar, piorou. Já escutei isso várias vezes. Pacientes que estavam melhorando e a família, gente, vocês não estão entendendo, já tinha amarrado meu nome na boca do sapo. Entendeu? Pelo amor de Deus, troca de terapeuta, essa terapeuta não presta. Você estava indo para lá para melhorar, em vez disso, você foi para trás. Isso acontece. E os pacientes que eram muito agressivos, né?
Para algumas pessoas, a transformação deles gera um certo incômodo, porque eles misturam, né? Eles até acham bacaninha, bonitinho, não ofende mais, não grita mais, não reclama mais. Ah, mas agora tá virando um banana, agora não toma mais decisão. E aquela energia que essa pessoa tinha? Então, vai chegar um momento na terapia que vai haver um embate entre o que o paciente e o terapeuta estão querendo desenvolver e que todo o restante do mundo acha que vai ser bom para o paciente. Então, vai ter, em vários momentos, vocês vão ter que contar com a relação terapêutica, com a aliança terapêutica, para dizer para o paciente que vocês estão indo para o caminho certo. E que sim, ele vai ter embates. Essa nova forma dele se comunicar vai, num primeiro momento, parecer que causa mais prejuízos do que benefícios. E é assim mesmo. Isso vai passar, ok? Mais alguma dúvida, galerinha? Podemos seguir adiante. Então, agora a gente vai falar rapidamente, porque não precisa ser mais do que isso, tá? Sobre quais são os passos necessários para treinar o paciente sobre assertividade. E esse passo a passo, gente, vocês vão usar para qualquer habilidade habilidade social do paciente. É um treino de modelação que vocês vão usar em qualquer. Ah, eu quero treinar empatia, eu quero treinar compaixão, eu quero treinar civilidade. Vocês vão fazer da mesma forma, tá? Então a gente tem 4 passos. O primeiro passo que vocês vão fazer sempre, 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 que nesse caso eu não considero eu não considero nem a etapa, né? Eu considero o pré-passo. É psicoeducar o paciente sobre a comunicação assertiva, passiva ou agressiva. Isso faz parte de qualquer processo terapêutico, por isso que eu estou chamando de pré-etapa, né? Tudo que a gente faz em terapia cognitiva, a gente faz pela psicoeducação, ou seja, informando, ensinando, fazendo com que o paciente saiba, né, o palavreado utilizado. Tudo aquilo ali tem que fazer sentido para ele. Como é que vocês psicoeducam o paciente? Através de livros, através de textos, através de vídeos e através de mini aulas que vocês podem oferecer para o paciente. Essas mini aulas, elas sempre devem ser práticas, elas sempre devem ser expositivas e práticas para o seu paciente, né? Então, assim, você pode usar exemplos que ele deu da vida dele, você pode usar exemplos de algum acontecimento da vida dos famosos. Eu adoro usar a vida dos famosos. Adoro falar deles, né? Na terapia. Então, esse comportamento que o famoso teve, X, esse comportamento que o famoso Y teve. E aí? É agressivo? Foi passivo? Foi assertivo? Então, o primeiro momento que vocês vão ter, né, esse pré-treino, tá? É passar pela psicoeducação. Aí sim a gente começa com as etapas. A primeira etapa, que eu gosto muito de utilizar, se baseia em histórias de não paciente. Fica mais fácil quando o paciente começa esse trabalho de treino de habilidades sociais ou treino de assertividade, né, olhando de fora. Então, o que vocês podem fazer? Lembra que vocês tinham usado as histórias de terceiros, né? Ou as histórias de famosos, ou a história de um filme que vocês assistiram, que você, inclusive, pode pedir para que ele assista como tarefa de casa, uma reportagem, um vídeo curtinho que você pode usar no seu celular, no seu tablet, para que ele assista e vocês discutam. Então, vocês vão pegar histórias de terceiros, situações de terceiros, em que você vai pedir para que o seu paciente, no papel, agora por enquanto vocês vão fazer no papel, né? Escreva o que seria a fala do sujeito que vocês estão usando, assertiva, passiva e agressiva. Então, vocês vão ter uma folhinha de papel que tem 3 colunas. Nessa primeira coluna, vocês vão fazer o seguinte: olha, se esse sujeito ele tivesse um comportamento passivo diante dessa situação, o que ele falaria e o que ele faria, né? O que ele vai falar para a pessoa, o que ele vai fazer. Você junto com o paciente, você escreve. A terceira coluna
Se esse paciente, se esse sujeito tivesse um comportamento agressivo, o que ele falaria, o que ele faria? E a coluna do meio, né, seria a assertividade. Provavelmente na primeira ou segunda, às vezes até na terceira sessão, principalmente se o paciente estiver bastante resistente, você, enquanto modelo de comunicação saudável, enquanto modelo de comunicação assertiva, vai orientar para o seu paciente. Olha, se ele fosse passivo, ele estaria fazendo isso. Se ele fosse agressivo, ele estaria fazendo isso. Se ele fosse assertivo, ele estaria fazendo isso. Por que vocês têm que escrever no papel, ou eu sugiro que vocês possam escrever no papel? Porque o que esse paciente está escrevendo, né, vai servir como modelo para ele ler, para ele estudar, de como que deve ser a comunicação assertiva. Gente, comunicação assertiva não é intuitiva, não. Você não tem insights, nossa, não, você ensina. Da mesma forma como você ensina para a criança, bola, B-O-L-A, bola, que a pessoa, o bebê chega em casa e faz bola, né? Você vai ensinar para o seu paciente. Olha, quando você usa esse tom de voz, quando você usa essas palavras, quando você usa esse tipo de feição, você está sendo assertivo. Quando você faz dessa forma, você está sendo agressivo. Então, nas 3 primeiras sessões, ele não vai saber fazer mesmo. Então, não ache que o fato do paciente não ter as respostas, se ele for muito passivo, ele vai saber o que fazer. Se ele for muito assertivo, agressivo, ele vai saber fazer. Agora, se ele oscilar muito, ele pode não saber fazer mesmo, não. Então, não ache que você está errando o exercício, não está sabendo fazer o treino, porque ele não sabe responder. Espera-se que ele não saiba responder. E aí você, como modelo saudável de comunicação, como adulto, né? Lá em terapia do esquema a gente chama, né? Como o adulto saudável, vai dizer para ele como fazer. E aí vocês vão fazer isso várias sessões, várias situações. Vocês precisam utilizar toda a sessão para fazer isso? É óbvio que não. Principalmente se na agenda da sessão o paciente tiver trazido assuntos muito importantes para ele, queixas muito importantes. Parênteses, verifiquem se esse paciente não está trazendo novos assuntos para fugir do treino. Ele pode estar fazendo isso, ele pode estar comendo pela beirada, tá? Ou se de fato vocês estão fazendo o treino de uma forma que vocês consigam adequar, né, as necessidades do paciente, as queixas do paciente, os assuntos que eles querem trabalhar na sessão com esse treino. E aí o que acontece? Vocês podem usar de 1 a 8 situações para estarem trabalhando. 8 é um número hipotético, é para mostrar que vocês podem trabalhar várias situações, ok? Como tarefa de casa, se ficarem faltando cenas de um filme, fotos que você também pode estar fazendo, pede para ele levar para casa. Fala, olha, em casa você vai concluir isso, ou se ele já tiver concluído, você sugere mais um novo filme, um novo vídeo, e pede para que ele faça isso. Então, a primeira etapa é sempre com histórias escritas, né, onde a pessoa vai escrever. A história em si não precisa estar escrita, mas a atividade tem que ser feita por escrito. Histórias do não paciente. Na segunda etapa, é exatamente igual à primeira, só que com histórias do paciente. Relatos do paciente. Relatos esses que ele pode ter trazido já na primeira sessão. Olha, eu queria trazer um assunto para você, né? Que a gente conversou lá na primeira sessão. Você me falou que um dos motivos de você ter vindo aqui foi porque o seu chefe, né, te fez uma solicitação pedindo para que naquela semana, né, você cumprisse hora extra quase todos os dias. Você tinha atividades da faculdade, você tinha atividades físicas, você estava até sentindo muita dor e você não conseguiu dizer para ele, né, que você não poderia cumprir hora extra aquela semana. Então, o que você deveria ter falado para ele? Bem, você já consegue reconhecer que a sua comunicação foi passiva. Então, tendo uma comunicação passiva, o que você fez? Ah, eu não disse para o meu chefe que eu não poderia vir essa semana. Bem, se você tivesse tido uma comunicação agressiva com seu chefe, o que você teria dito? Pô, você é um idiota, né? Nossa, que irresponsável. Você não está vendo que eu estudo? Eu tenho outras coisas para fazer, eu não posso viver somente da empresa. Pelo amor de Deus. Esse seria comportamento agressivo. E se você fosse assertivo, como é que você teria equilibrado, né, essa sua necessidade sem ofender o seu chefe?
olha, eu agradeço a confiança, né, que você está trazendo, inclusive, para que eu possa cumprir hora extra aqui. Mas, infelizmente, essa semana eu tenho outros compromissos, eu tenho outras responsabilidades que são tão importantes quanto a minha empresa, e, infelizmente, eu não vou poder estar aqui para cumprir hora extra. Se você precisar, eu posso estar te ajudando para que a gente escolha uma outra pessoa, ou até mesmo a gente pense em como está resolvendo esse problema no período em que eu estou aqui cumprindo meu horário de serviço. E aí, vocês vão usar mais outras sessões, né, diversas, para poder estar trabalhando com o paciente exatamente isso. Situações em que ele trouxe. E aí, vocês também vão escrever na coluninha, né, na primeira coluna, passividade, na segunda coluna, agressividade, e na coluna do meio, assertividade. Então, vocês já estão fazendo várias e várias sessões a respeito disso, tá? Quando é que você muda de etapa com o paciente? Quando a comunicação está mais naturalizada para ele. Quando ele tem menos dificuldade de responder às situações, ok? E aí, a gente vai para a terceira etapa, que já é uma etapa claramente de modelação. Ou seja, o paciente ele já sabe o que é assertividade, passividade e agressividade. Ele já usou vários exemplos, ele já treinou vários exemplos em situações de terceiro e situações com ele. Agora, vocês vão fazer representações, dramatizações. Agora, vocês não vão escrever mais, vocês vão encenar, tá? Em alguns momentos, o terapeuta vai ser a pessoa, né, que provoca a comunicação do outro, às vezes o terapeuta vai ser o paciente. Pode ser que nesse momento, gente, o paciente ainda sinta um pouquinho de dificuldade de desenvolver argumentos, né, lógicos para ser assertivo. Não tem problema nenhum. Nesse momento, o terapeuta também, como um modelo saudável, toda vez que ele agarrar na assertividade, o terapeuta diz para ele, ele sopra, né? Serve como ponto. Fala isso, diz isso, e vocês vão fazer isso sobre várias e várias sessões. Nessa terceira etapa, vocês utilizam sim histórias do paciente, situações em que ele viveu, né? O tempo todo vocês vão fazendo isso. E na quarta etapa, que é uma etapa que aí já é a etapa final, é quando a gente vai fazer os experimentos comportamentais. Ou seja, o paciente vai de fato começar a ser assertivo nas relações pessoais dele. Melissa, mas é possível que nessa etapa 4, né, o paciente antecipe já na psicoeducação a assertividade? Com certeza. Não tenho a menor dúvida, né? Na hora que você pega um paciente que é passivo e diz para ele, olha, foi legal você dizer dos seus direitos, das suas necessidades, você tem que falar que isso é importante para você, pipipi, papapá, pode ser que ele fique meio empolgado, né? Então vou começar agora a dizer para todo mundo. Aí lembra, ele confunde um pouco o que é ser assertivo com o que é ser sincero. Tem muito paciente que faz isso, que confunde, né? Quando ele é muito passivo, ele vai lá, ele dá uma empolgada. Sabe aquela história? Quem nunca comeu rapadura quando come se lambuza, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar umas exageradas às vezes e vai acabar sendo até um pouquinho agressivo, não tem problema. Mas é muito importante que nessa etapa você esteja sempre reforçando para ele as vantagens e desvantagens, né, de estar sendo assertivo, como as vantagens e desvantagens de ser passivo e de ser agressivo. Né? Os pacientes agressivos, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade de serem assertivos, porque eles acham que o mundo é perigoso, que o mundo é ameaçador, que eles estão sendo atacados. Se eles não fizerem isso, o mundo vai passar por cima deles. Então, quando eles são um pouco mais assertivos, eles têm a sensação que eles estão sendo bananas, que eles estão sendo fracos, que eles vão ser subjugados, que as pessoas vão passar por cima deles como um trator, que ninguém vai respeitá-los. Então, é importante vocês mostrarem quais são as desvantagens deles serem agressivos, né? As pessoas, muitas vezes ele pede relacionamentos, pede trabalho, né? Eu tô falando de uma agressividade média, baixa para média. Não tô nem falando daqueles agressivos abusivos, não, ok? Então, vamos repassar aqui o treino, né, de assertividade.
As pré-etapas são a psicoeducação, onde a gente fala, né, sobre o que é a comunicação assertiva, discutindo as vantagens e desvantagens. Aí a gente tem a etapa 1, que é onde a gente escreve, deixa já né, para que o paciente possa levar para casa e ler os exemplos de comunicação passiva, assertiva e agressiva de situações não pacientes, de histórias que não têm a ver com ele, que ele nunca trouxe. A segunda etapa também vai ser uma etapa onde ele vai escrever essa comunicação assertiva, passiva e agressiva de histórias que ele já trouxe. A terceira etapa vai ser uma etapa de modelação, onde vocês já vão dramatizar situações em que o paciente vai ser agressivo, o terapeuta vai ser agressivo. Lembrando que é muito importante, quando o terapeuta for agressivo, vocês questionarem a questão da empatia com o paciente, né, de como que ele se sentiu quando o terapeuta foi agressivo com ele. Isso é muito importante, vocês não podem esquecer. E na quarta, de fato, fazer os experimentos comportamentais. Ou seja, agora que você aprendeu tudo isso, vamos, de fato, começar a treinar essa comunicação assertiva na vida, com as pessoas que você está tendo problema, tá bom? Meus amores, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. A galerinha ficou aqui comigo até o final. Tem alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisinha sobre treino de assertividade? Vamos lá, ainda temos aqui o Rodrigo, o Daniel, a Laís, a Ana, a Érica. Bem, se vocês gostaram do nosso live de hoje, não esqueçam de compartilhar, ok? Amanhã o nosso live também já está no canal do YouTube. Hoje tem um monte de coleguinha que não tem mais Facebook, está indo para o Instagram, não tem problema. Lá no canal do YouTube vocês acessam os nossos vídeos. A gente está colocando vídeo novo sempre, toda semana, tá bom? E vocês viram que a gente falou dessa técnica, né? Desse treino de assertividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse treino de assertividade e outras técnicas no nosso curso de 23 e 24 de novembro, que é o curso online de técnicas em terapias cognitivo-comportamentais. Eu não posso deixar de convidar vocês. Esse curso está mara! Melissa, não posso assistir ao vivo. O que eu faço? Assiste a gravação, meu povo. Quem assistir ao vivo ou assistir a gravação tem 60 dias para ver e rever as aulas quantas vezes quiser. E aproveitar o nosso grupo exclusivo de WhatsApp para tirar todas as dúvidas comigo quantas vezes precisar, ok? Inclusive, deixa eu fazer um parênteses. Ontem eu fiz um vídeo no IGTV do Instagram falando sobre um pouquinho da técnica da cadeira, que foi uma pergunta do meu grupo exclusivo do WhatsApp do curso de Introdução à Terapia do Esquema, tá vendo? Esse curso ó, já aconteceu tem um tempo, tem gente me fazendo pergunta hoje, eu tô respondendo hoje, a gente continua aí ativo na balada. Ok, meu povo? Foi ótimo estar com vocês. Semana que vem a gente tem mais um live. Quem ficou interessado no curso de técnicas, não deixem de acessar o nosso site www.sementepsicologia.com.br. Vai lá na área de cursos, vê informações. Tem um videozinho meu que fala um pouquinho lá do curso, ok? Quem quiser, é só entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp. E ó, fui!